Boa noite, Filho Podcast. Aqui a galera tá chegando. E aí, amor, apresenta a nossa convidada. Hoje é contigo, hein? Hoje é contigo. Boa noite, galera. Não é comigo não, é com nós dois. Não vem. Ô, Lilian, boa noite, Lilian. Boa noite, pessoal de casa. Boa Boa noite. noite, galera. Boa noite todos que estão aí voltando do trabalho. Estamos aqui hoje com Lilian Salustiano. Ali junto com você. Lilian Salustiano é pedagoga, certo? Especial, eu vou falar aqui, hein, devagarinho, hein? Pedagoga, especialista em gestão de projetos, que atua há mais de 15 anos, né, Lilian, com educação, não é isso? E o melhor de tudo, o quê, gente? Lilian é mãe de Antônio. É minha maior função dessa vida até hoje. Lilian, por Eita, favor, meu você Deus. Lilian, Tá por cada favor, dia se melhor esse apresente. programa, meu Deus. Se apresente aí pro pessoal de casa, Lilian. Fala um pouquinho de você aí, pro pessoal. Tá, com certeza. Eu sou Lilian, né? O Salustiano é por conta do meu marido, que é o Lucas Salustiano. E nós somos casados esse ano, fazer 5 anos. E temos o Antônio, né? Sou a mãe do Antônio. Sou mais conhecida hoje não como Lilian Salustiano, mas como a mãe do Antônio, que tem 3 anos. E de um bebezinho que ano passado nós tivemos Covid, eu estava grávida e acabei perdendo esse bebezinho, né? Então eu falo que eu tenho um filho no céu, né? Por nós hoje. Atuei 15 anos, mais de 15 anos no mercado de trabalho. Desses 15 anos, 9 foram só no Senai. Então eu atuei no Senai, dentro da diretoria de educação do Senai. Eu era responsável pela metodologia de avaliação de competências. O que era isso, né? Eu atuava, vamos supor, os profissionais, eles estavam já com mecânico, ele está há anos trabalhando lá como mecânico, mas nunca teve a oportunidade de fazer um curso, e às vezes ele não podia avançar na carreira dele, porque ele não tinha feito curso, e ele podia fazer um outro curso mais avançado. Então, o que eu estruturava? Eu trabalhava em cima da metodologia do Senai para avaliar aquele profissional, para ver se ele tinha os conhecimentos, habilidades, atitudes para receber um certificado. Então, isso, né? Atuava nisso diretamente lá no Senai, na área de para verificar a formação, que a gente chama de certificação de primeira parte, e também estruturando os processos de certificação para as certificações que eram ligadas ao Inmetro, porque algumas profissões são tão perigosas, por exemplo, um soldador, né? Um inspetor de soldagem, uma pessoa que trabalha com a área de EX, né, que é atmosferas explosivas, enfim, aí tinha que ter uma acreditação também do Inmetro. Então, atuei anos nessa área do Senai, e ano passado, depois da pandemia, né, com a pandemia, depois não, que ainda não acabou, está vivendo esse momento, mas ano passado, em meio a essa pandemia, eu em home office, cuidando do Antônio em casa, e fui conseguindo dar conta, né, entre aspas, né, gente, porque o dar conta é muito relativo, né? Às vezes a gente fala que dá conta em relação à perfeição e não é perfeição, mas dava conta da minha realidade. Eu comecei a ajudar muitas mães que estavam na minha mesma situação, mas que, por causa disso, enfrentavam problemas no casamento, problemas em relação às crianças, as crianças muito ansiosas, a mãe com aquela sensação de que eu faço tudo e não faço nada. Eu comecei a ajudar, e aí eu enxerguei ali, de fato, a minha vocação, que já estava no meu coração desde quando o Antônio nasceu, sabe? Aquela vontade, eu preciso sair do trabalho para educar o meu filho e ajudar outras pessoas. Eu pensava, a quem eu vou ajudar, né? Será que são as crianças? E na pandemia surgiu essa questão de não, eu tenho que ajudar as mães. Eu falo tanto de transformação do mundo, só se transforma o mundo se você transforma uma criança. Como é que você transforma uma criança? Na escola? Não, é em casa com a mãe. Então eu preciso ajudar essas mães a saberem como educar, porque educar é uma coisa, né? E criar é outra. Então, eu preciso ensinar essa mãe como educa, da forma respeitosa, da forma correta, de uma forma gentil, para a gente formar seres humanos melhores, para assim mudar as coisas, né? E aí eu decidi, combinou também com o meu marido, ele é da Marinha, né? E ele precisou vir para a USP para fazer um mestrado.
E a gente tinha que se mudar para São Paulo, ao invés de eu falar assim, vou tentar uma transferência não, fazer um processo seletivo, né, do Senai de São Paulo ou qualquer uma outra empresa, eu falei, não, chegou o momento de eu abandonar tudo e cuidar da minha casa, voltar a fazer o movimento de volta para casa e, assim, ajudar as mães. E aí foi aí que eu pedi demissão, gravei um curso para ajudar as mães a se ordenarem em casa e se ordenarem com elas, né, o mental com o real, e assim elas ajudarem as crianças a ficarem também tranquilas, porque a maternidade ela muitas vezes é um fardo muito pesado para as mães, e aí a gente acaba distorcendo a real função da maternidade, né, que é a nossa maturidade. E é isso, estou aqui hoje. Bacana. Pô, Lilian, história muito bonita, hein? Tudo Caramba. isso, né? Tudo isso, Nossa. só isso não, tudo isso. Meu Deus. Você, quando estava trabalhando ainda no Senai, né? O Antônio já tinha nascido, né? Você estava com ele. E aí, assim, foi essa transferência que fez você, tipo, poxa, eu vou largar tudo e vou me dedicar apenas a ser mãe em tempo integral. Seria exatamente isso, né? Eu já pensava antes, sabe, Lídia? Quando o Antônio nasceu, eu estava de licença maternidade. O Antônio nasceu com um monte de problema de saúde, que eu não vou ficar me estendendo aqui, né? Se eu for falar, nossa, até uma história nossa, eu podia até botar o fundinho assim, ó. Eu fui vendo, né, que eu deveria, e o Antônio nasceu. Meu trabalho precisava que eu viajasse muito, então eu vivia aqui em São Paulo, pelo menos uma vez ao mês, por conta de reuniões de trabalho. E quando eu tinha que deixá-lo lá, em casa, com meu marido, com a minha mãe, na creche, meu filho ficava 12 horas na creche. Caramba! E aí eu comecei a repensar, mas tinha todo um cenário que me prendia. Não, mas eu preciso do dinheiro, mas eu preciso de não sei do quê. Mas o meu dinheiro também era para eu pagar a creche, pagar os gastos daqueles outros. Era tudo assim, né? E aí o que me deu a coragem foi isso, meu marido. Vambora? Vamos, eu tô tendo uma oportunidade de deixar tudo para trás e fazer o que já estava no meu coração desde quando o Antônio nasceu. Para que eu vou ficar presa a um salário, a um egoísmo, né, de querer, porque no fundo, quando é muito difícil falar isso, né? Mas eu tenho orgulho também de falar que eu era muito egoísta, porque no fundo eu queria aplausos. No final da minha carreira lá no Senai, eu já estava apresentando o trabalho do Senai, essa metodologia de avaliação, em seminário internacional. Então, receber os louros, né, as pessoas aplaudirem, fazia bem para o ego, né, massageava. Mas eu descobri que a minha força é nesse pequeno trabalho, no trocar uma fralda do Antônio, lavar uma louça, preparar uma comida, né, educar. Quando eu vejo o Antônio no meio das outras crianças, ele educado, ele fazendo as coisas, sabe? Eu fico, nossa, realmente, eu precisava estar em casa. E, no fundo, o que isso traria, né? Eu sou filha, minha mãe, ela passou a vida inteira viajando a trabalho também. E eu fui criada pela minha avó, pelos meus avós, por pessoas de família, né, que iam lá ajudar. Então, eu não tive isso. E eu sei o quantas lacunas isso abriu no meu coração e que só depois de adulta que eu comecei a fechar, principalmente depois do direcionamento espiritual. Eu tenho um padre que eu faço direcionamento espiritual e eu fui entendendo as coisas, vendo as lacunas que isso abriu em mim. Eu não podia fazer isso também com os meus, né? É uma decisão. Então, poxa, tipo assim, você abandonou uma carreira sólida de muitos anos, né? Uma carreira de sucesso, né? Uma carreira aí promissora e resolveu, vou me dedicar ao meu filho, vou me dedicar a essa carreira, porque, assim, a questão da criação, né, Lília? Ele é pequenininho ainda, né? E, infelizmente, o mundo, né, tá ensinando tanta coisa, né, Lília? E aí tem essa questão, né? Assim, ouvindo você falar, eu sei que muitas mães não têm essa mesma oportunidade, que às vezes elas são mães solteiras, né? Aí tem que estar trabalhando, né?
Ô, Lilian, lá no Instagram, entra muita mãe assim solteira para falar com você, para pedir orientação e tal. Sim. Entra? Eu tenho o meu público, né? Tem todos os tipos de mães que você possa imaginar, assim, né? Por que eu falo todos os tipos de mãe? Mães com realidades totalmente diferentes. Então, eu não tenho um público com a mesma mãe, assim, quadradinha, né? Que assim, Sim. é a mesma caixinha, não. Tem mães que são casadas, tem casamentos sólidos, tem mães solteiras, né? Que o pai nunca assumiu a criança. Tem mães que se separaram, a criança pequena, né? Tem mães que adotaram uma criança. Então, assim, são muitas realidades, né? E eu preciso ajudá-las da mesma forma. Só que da mesma forma, não com a mesma forma, né? Sim, E essa a dificuldade tá aí, né, Línia? Porque a realidade de cada mãe é uma realidade diferente, né? A casa ali, entendeu? A estrutura é diferente, né? A criação é diferente. E aí se dá para você se dá esse desafio, né? Muito, porque se eu não ajudar essas mães a entenderem, até hoje eu subi uma aula lá para o Clube de Mães, que eu gravei sobre justamente isso. Trabalhar fora ou ficar em casa, né? Porque hoje há um movimento muito grande de mães que estão fazendo esse retorno, né? Saindo do mercado e voltando para as suas casas. Mas aí tem a questão da gente analisar, né? Realmente, no meu caso, né? Por que eu fiz? Porque por trás de mim também, gente, eu não ia falar assim, não, vou sair, vida louca, Deus provê, Deus proverá, porque tem gente que também faz assim, né? Foi até bom você falar nisso. Né? Mas a gente precisa ter inteligência, porque Deus nos deu inteligência para a gente ver se realmente isso vale a pena, né? É claro que educar um filho vale a pena, mas às vezes se for para passar necessidade, né? Não poder dar o básico, aí você precisa pensar também. Então, eu gravei essa aula e coloquei lá justamente para isso, para as mães pensarem, que muitas mulheres me procuram, eu quero fazer esse movimento que você fez, quero voltar. Eu sempre pergunto, para fazer isso, você precisa pensar em algumas coisas. Você está fazendo isso porque, de fato, você quer mesmo estar em casa ou é por moda? A vida de casa, o trabalho não é reconhecido, não. Ninguém te aplaude. É verdade. Você vai fazer a mesma coisa e o trabalho é a escala 24/7. Você não tem assim, eu quero férias. Não, se seu marido tira férias, se você tiver, aí vocês vão para algum lugar e mesmo assim a despesa, a receita, né, encolhe o orçamento, a gente precisa pensar bem. Exatamente. E aí que tá, né, Lília? Você com esse seu projeto aí, que o nome é Descomplicando a Maternidade, é isso? Eu falo que eu descomplico a maternidade. Eu criei um método chamado Mãe Fera, por que fera, né? Antes de trabalhar no Senai, eu trabalhei anos na construção civil. Quem me olha assim nem parece, né? Eu trabalhei em obra há muitos anos. Quer dizer que você trabalhou também Trabalhei em obra há muitos anos. E aí, Nossa. o que eu aprendi, né? Eu era técnica de segurança do trabalho, foi a minha primeira profissão, com 18 anos. E aí, eu aprendi as fases da obra, né? Que as principais são a fundação, a estrutura, o revestimento e acabamento. Se você botar FERA, fera. E aí, eu ensino as mães justamente isso. O que é a fundação? É aquela base sólida, né? Aquele alicerce, onde você coloca as estacas. E ali eu dou os fundamentos da educação para essa mãe. Trabalho com a base dela também, porque essa mãe também já foi uma criança, e que muitas vezes foi uma criança que não foi educada, né, de uma maneira respeitosa, de uma maneira firme, ou foi criada com autoritarismo ou permissividade. Então, eu preciso trabalhar nessa fundação. Depois eu venho para a estrutura. Trabalhar a fundação, o que eu preciso estruturar para essa mãe? O que ela precisa ter de técnicas, né? Então, eu dou as técnicas. Vou desmamar as telas. Quais são as técnicas? A criança faz birra. O que eu tenho de técnica? Aproveitando que eu sou pedagoga, né? Eu sei as técnicas, né? Estudo muito isso. Sei onde me embasar. Veja,
Depois eu venho com elas no revestimento, que é o quê? Você precisa se revestir em virtudes. Como é que eu faço para ter paciência? Então tem os exercícios para elas, né? Para elas irem desenvolvendo as virtudes, virtude por virtude. E depois vem o acabamento, que é o quê? Depois de tudo isso, eu sei como agir. Uhum. Então... Cara, você falando aí, eu comecei a imaginar aqui, você falando que trabalhou em obra, aí eu fiquei pensando, então a criança, ela é essa obra. E a pessoa, né, a mãe, ela é esse profissional que se dedica, não é isso? A cuidar, né, a construir esse projeto, essa obra que são os filhos. Uhum. Gente, isso é lindo! É uma coisa muito bonita, Lilian. Assim, essa contribuição que você está levando aí, né, para as mães, isso é muito importante. Porque hoje a gente tem muito, assim, uma desvalorização total, né? Do que é certo, do que é errado, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade que está jogando na cara mesmo aí um monte de coisa. E esse papel esse papel da mãe, né, que você está trabalhando aí com essa importância desse papel, é algo assim que não tem, né? Não tem limite, né? Porque, igual você trabalhou na construção civil, né? Ou seja, cada mãe ali é uma engenheira, né? É a mãe. Na verdade, eu falo que uma mãe, ela é desde da engenheira, né? Que tá pensando ali no projeto. Ela também é o servente que está ali carregando os materiais. Essa mãe é o carpinteiro que está estruturando as formas, né? Para entrar ali o concreto. Essa mãe, ela é tudo. E é um peso muito grande que a gente tem na maternidade, né? Mas é um peso, eu falo assim, que é o peso de cruz. A cruz, ela é pesada quando a gente coloca ela no ombro. Mas quando a gente sabe abraçar a cruz, ela fica mais leve, ela se torna digna, né? Verdade. Lilian, vou te fazer uma pergunta aqui, que eu até peguei lá do seu Instagram. Não é nem uma pergunta, que eu estava dando uma olhadinha lá. Aí eu estava vendo, você tinha colocado uma foto do Antônio, e você estava falando a respeito dele, vendo o comportamento, imitando o padre, né? Lá na missa, eu acho. Uhum. E aí você estava comentando sobre essa questão, dessa importância, né? De imitação, né? Que o Antônio, mesmo novinho, ele já consegue olhar e pegar como exemplo, né? Aí eu queria te perguntar aí, porque assim, qual é, Lília, a importância do que a gente fala e do que a gente faz, né? Porque a gente fala uma coisa e o exemplo é outro. E aí, às vezes, a gente pensa, a criança ela não entende, não. A criança não entende nada, né? Aí, às vezes, a gente fala para a criança não fazer aquilo, só que a gente faz. E aquilo fica confuso, não fica? Na cabeça da criança? Totalmente. O que, na verdade, tem mais força na educação de um ser humano é a força do exemplo. Então, uma criança, vamos pensar numa criança pequena, né? Nós, seres humanos, nós somos divididos, né? Eu gosto muito de Maria Montessori. Maria Montessori, ela foi médica, psiquiatra, né? E pedagoga. Então, ela estudou toda essa parte biológica, essa parte do neurodesenvolvimento do humano e também da questão educacional. Então, ela fala, né? Que nós somos divididos, seres humanos, divididos em 4 etapas. A primeira etapa vai de 0 a 6 anos, a segunda etapa de 6 a 12, a terceira de 12 a 18 e a quarta de 18 a 24. Isso combina com o que a gente estuda muito na neurociência sobre o desenvolvimento do cérebro, que diz que o cérebro ele começa a ser formado antes do nosso nascimento e fecha, o nosso cérebro está maduro mesmo, a última camada se fecha com os 24 anos. Então, ela diz o quê? Que de 0 a 6 anos, a gente pode dividir essa primeira fase, todas as fases a gente pode dividir no meio, a cada 3 anos. Então, ela fala que de 0 a 3 anos
tem um desenvolvimento muito grande, a gente vai numa alta, né? O que a criança desenvolve, gente, só para vocês terem uma noção, de 0 a 3. A fala, você sabia que a fala, Lídia, de uma criança, ela desenvolve com 9 meses, assim, um ápice do desenvolvimento das conexões do cérebro para a fala é com 9 meses. Você fala assim, mas a criança com 9 meses não fala. Mas todos os códigos, tudo que você conversou com ela até os 9 meses, ela armazenou. E aí, quando essa criança tem perto dos 2, ela começa a falar, foi tudo que você falou, tudo que você deu de vocabulário para ela com 9 meses. E eu faço muitos laboratórios com o Antônio, né? O Antônio, quando ele começou a falar mais, né, com 2 anos que ele começou a falar mais claro ainda, a formar frases, ele começou a usar umas palavras que eu falava assim, gente, como é que esse garoto está falando essas palavras? Aí depois eu lembrava, claro, a gente sempre leu para ele, a gente sempre conversou com ele, não de forma infantilizada, mas como se conversa com qualquer pessoa. Ele só está fazendo o que de fato ele aprendeu. E, a gente não acha, né, que não vai. E quando a gente fala também até de afetividade, né, o professor Olavo de Carvalho, ele tem uma tese, né, do desenvolvimento das 12 camadas do cérebro. Então ele fala, e muitos estudiosos usam isso, né, hoje. Então ele fala que quando a gente chega na fase dos 4 anos, mais ou menos, de idade, a gente tem que ordenar essa afetividade. E entra com total sintonia com o que Montessori falava. Então, com 4 anos de idade, uma criança, a gente precisa fazer a ordenação da afetividade, que é o quê? Ela saber qual é o lugar dela. Que o pai está aqui, a mãe está aqui, ela está aqui. Ela não está aqui no mesmo lugar da mãe e do pai. A gente não é amiguinho, né, dos filhos. A gente pode ter uma amizade, mas nós não somos amiguinhos, coleguinhas. E hoje tem essa questão, né? Tem mães que são, eu quero que meu filho me ame. Não, ele não precisa te amar. Ele tem que te respeitar, né? Então, ele vai falando que tem gente que não fecha essa 4ª camada. Por quê? Ou tudo tem, né? Você não consegue, não dá situações para aquela pessoa fechar, para aquela pessoa entender a hierarquia. Então, olha a importância disso. Aí, por que eu estou falando tudo isso? Por conta do exemplo. Então, a gente às vezes acha, como você disse, a criança não está vendo, né? Que tem gente que acha, a criança criança não liga, nada. Não entende nada. A criança, ela trabalha como um espelho, sabe? Ela aprende por espelhamento. Como é que uma criança aprende a comer? Vendo o adulto, né? Vendo o adulto na mesa. Então, o seu filho vai se comportar a comer na mesa da forma correta se você cria esse hábito. A criança vai guardar... meu filho não guarda nenhum brinquedo. Tem aqui, quando ele era bem pequeno, você ensinou essa criança a guardar os brinquedos? Você foi lá com ele e mostrou? A sua casa estava organizada? Porque não adianta nada você querer que a criança organize as coisas, porque suas panelas lá estão uma bagunça. Por quê? A criança está construindo o que é o mundo, a visão de mundo de um ser humano, a visão que você tem, Lídia, a visão que o Fábio tem, a visão que eu tenho, a visão que todos nós temos, é o que nós vimos lá atrás. O que a gente faz na vida adulta, a gente reproduz porque foi um exemplo, e sem saber, né? Sem ter a noção. Então, é isso. Hoje mesmo gravei, eu viro e mexe e gravo, né, minha rotina com a Antônia, assim, para as mães verem que é possível você, no teu lar, você fazer as coisas seguirem. E aí eu gravei diretão, estava assim, ele estava na minha cama, assim, brincando, né? A gente já tinha acordado, tinha arrumado a cama. Falei, Antônio, você arrumou sua cama? Ele arrumei. Aí eu fui lá com o celular na hora, assim, e vi. Ele arrumou daquele jeito, de um jeito lá dele, né? Outro dia ele arruma até direitinho, mas hoje ele inventou uma nova forma. Aí eu, tá certo, ele tá, não sei o que, mas depois ele arrumou da forma correta lá que eu ensinei. Mas por que ele tem esse hábito? Porque o Antônio é diferente, especial? Não. Porque ele é condicionado desde quando ele tem 1 ano. Ele acorda e o que ele via? Nós acordávamos, arrumávamos a nossa cama, arrumávamos a caminha dele. Depois, quando eu vi que ele já tinha a habilidade motora e cognitiva para isso, o que eu fiz? Vamos fazer junto. Depois, vamos fazer sozinho. E aí a gente vai dando autonomia. Porque imagina, se a gente não der agora, quando vai crescendo, vai a mãezinha sempre dando comidinha, a mãezinha sempre arrumando as coisas. Aí quando é adulta, a gente vai falar, que moleque preguiçoso. Não faz sentido. Né? É a gente que quis proteger, a gente que quis fazer a gente não ter paciência.
Porque tem mãe, eu já vi uma enquete, né? Ai, gente. Você ajuda a criança a arrumar? Eu fiz uma coisa assim, né? A cama. Aí um monte de mãe respondendo, não tenho paciência. Ela vai lá, pega e faz. Aí o que você hoje não tem paciência? No futuro, quando o moleque não quiser arrumar a cama, aí tu vai dizer que ele é preguiçoso? Tenha paciência. Então, isso é uma virtude que eu trabalho muito nas mães. Caraca. A gente quer tudo no nosso tempo. Exatamente. A criança não tem habilidade motora para fazer as coisas. A gente não tem para muitas coisas ainda. Engraçado, Línia, você falando aí do seu filho. Eu me lembrei do meu também, né? Essa questão de arrumar cama, de dobrar o lençol. No início, ele fazia assim, eu sempre falava com ele, Miguel, vai arrumar sua cama. Eu quero o seu quarto arrumado. Só que no início não era aquela coisa, né? Nunca é, né, Lilian? Nunca é. Só que, gente, é incrível. Olha só como é que são as coisas. Ultimamente, eu tenho visto como ele tem dobrado o lençol. Tá tão bem dobrado que eu fico assim. É algo assim. Dá até vontade de chorar. Dá até vontade de falar assim, então, agora é sua coisa tarefa, linda. pode dobrar o de todo mundo da casa. Isso, gostei. E assim vamos educando os homens, né? Pois é. Vamos. Ai, que coisa linda, gente. Porque olha só, a culpa de nós sermos assim é de vocês, tá? É exatamente. É de vocês. A culpa é das mulheres, mães. Só deixo essa aqui, ó, e só pra vocês, tá? Mas sabe que você, de tudo, não tá errado não, Fábio? Porque nós também temos que botar a nossa responsabilidade. É claro que a gente também não pode se culpar, né, nós como mães. Se você é o que eu falo para as mães, você não pode ficar acreditando no instinto materno, que todo mundo fala assim, né? A criança nasce e as pessoas falam assim, eu acho isso de uma crueldade, eu vou falar também para vocês o porquê. Nasce um bebê, nasce uma mãe, confie no seu instinto materno. Aí a criança tá chorando, tá berrando, aí a mãe fica assim, ai Jesus, o que meu instinto tá falando? E a mãe, ai, não tô sentindo nada. Aí a mãe começa a se culpar. Aí fala assim, meu Deus, eu não tenho instinto, eu não nasci para isso. Por quê? Instinto é coisa de animal. Nós, seres humanos, temos inteligência. Então a gente precisa estudar. Olha, gente, a gente estuda para tudo nessa vida. A gente tem um filho, a gente acha que o instinto vai saber o que fazer. Você vai fazer errado. Às vezes teu filho está chorando, está pensando que o teu filho está com fome, você vai tacar o peito nele, ele vai ficar quieto, porque o peito também acalma tudo. Mas a criança está com cocô, por exemplo. A criança está com dor. Então, você precisa estudar, né? E aí a mãe fica lá. E aí, falando isso tudo, por quê? Tem coisas que você vai educar da forma certa. O que é a forma certa? É você. Claro que você vai educar com amor, com tudo. Você vai seguir, vamos dizer assim, a sua intuição de mãe, porque você conhece. Deus te deu essa autoridade como mãe, você consegue cuidar, você foi criada para isso. Mas você precisa ter técnicas, sim, até para você não se desesperar e para você fazer do lado certo. Como, por exemplo, quem educa com autoritarismo e quem educa com permissividade vai dar problema no futuro. Tem um caminho da autoridade. Então, se você tem autoridade, você fez lá seu trabalho certinho, perfeito. Aí o seu filho já tem lá 18 anos, já tomou lá o sentido da vida dele, o rumo da vida. Fez uma besteira, a responsabilidade não é da mãe, porque a mãe educou da forma certa. Ele já é adulto, porque a gente educa, a finalidade da educação é o quê? É educar um ser humano, para que no futuro ele saiba fazer escolhas e que seja feliz. Tendo essas escolhas, dando prazer ou não a ele. Ele tem que escolher o que é certo, o que é o bom, o que faz o bem. Então, se ele escolheu o mal e você ensinou o caminho do bem, aí é com ele. Não é culpa, a culpa não é da mãe. Mas essas coisas aí que o Fábio falou, às vezes um cara que casou e acha que para a mulher também, não, minha mulher que vai fazer as coisas, eu vou deixar aqui, vou deixar lá. Quem a gente tem que conversar? Com a mãe. Porque a mãe super protegeu, a mãe não ensinou. Mas também tem mães, né, Fábio, que ensinam da seguinte forma, né? Deixa um filho lá jogado e a criança aprende a se virar. Isso também não é o correto, porque a gente tem responsabilidade sobre isso. Mas né? Lilian, eu tenho uma pergunta. Cara, o que você acha da palmada, cara? Não, te falar que na minha época eu apanhei muito, velho. Nossa, velho.
Na sua não, na nossa, né? Na você nossa. também pegou essa época, mas hoje já a galera quer conversar. Com mamãe não tinha isso não, era chinela havaiana, cabo de vassoura voando. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Todo mundo, e vou te falar essa questão da gente até ser cristão, né? Muita gente fala assim, porque na Bíblia está lá que tem que educar com a vara. Mas as pessoas não entendem o sentido da vara na Bíblia, né? O sentido da vara. Elas querem pegar, Lilian, desculpa, elas querem pegar o pau, né? Nem a vara, para bater. E o que a vara faz? A gente tem aqui, né? A gente tem uma planta. A gente tem uma planta. Para que serve a vara? Não sei se vocês gostam aí de planta. Eu cultivo muitas orquídeas aqui em casa, sempre gostei. E aí, para que ela serve? Às vezes a gente coloca assim uma vara mesmo para escorar e a gente amarra. Para quê? Para que ela vá na direção certa. Então, se eu quiser que a minha orquídea incline, o que eu faço? Eu amarro a vara aqui e ela tem uma outra direção. Então, a educação na vara é para educar da forma correta, da forma que vai levar para o céu. A vara serve para isso, para ajudar no direcionamento da planta. Só que, e muitos pais falam assim, mas eu apanhei e não morri. Aí o que eu falo? A gente não está educando para ver quem mata o filho, né? A gente tem que educar. A gente, eu não morri, mas que bom que você não morreu, era para morrer. É a história que eles contam. O que eu faço, tá, gente? E eu ensino isso. Que, principalmente levando a educação cristã como um todo. Eu tenho um livro de cabeceira que se chama Catecismo da Educação. Ele é de 1919. E o que ele nos ensina até hoje é a nossa própria Bíblia, né? Que a gente precisa respeitar a dignidade humana. Eu digo que quando uma mãe bate, um pai bate, é porque a gente já perdeu o controle da situação. E para que isso não aconteça, a gente precisa ter o controle. E como a gente tem o controle? Sendo firme e sendo carinhoso. É claro que vai ter um momento que a mãe, eu vou falar assim, não, nenhuma mãe nunca vai bater. Claro que vai, às vezes a mãe se descontrola mesmo. Isso acontece, é normal. Você está estressado por um monte de coisa. A gente sempre fala assim, né? Os educadores. A vida bate no pai, o pai bate no filho, o filho vai bater na primeira pessoa que vê. Muitas vezes é uma namorada, né? Um menino, às vezes é um amigo, uma amiga. E é assim que vai funcionando. Não acredito na educação que a palmada resolve tudo. Eu acredito numa educação, também não sou da disciplina positiva, Deus me livre, né? Porque a disciplina positiva, para mim, também, ela foi criada em cima da base de Rousseau. E Rousseau, para mim, foi o grande mau caráter aí da história. Um cara que teve 5 filhos e abandonou os 5 filhos não tem moral nenhuma para falar de educação. Então, não sou a favor da disciplina positiva. Mas eu sou a favor da educação respeitosa, vendo a dignidade. Bater fere a dignidade, né? E já existem muitos estudos que a criança que apanha, isso não é a Lilian que está falando, são estudos assim de muitos anos, ela tem mais chance de ser até abusada sexualmente, porque ela vê que ela não tem a proteção dos pais. Por mais que a gente fale assim, mas eu não me senti assim. Mas às vezes a gente aceita viver um relacionamento abusivo, tudo por conta dessas palmadas. A mãe deu um tapa, eu não vou falar, você vai para o conselho tutelar. Não, claro que não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa se perguntar naquela hora que, não, eu tenho que bater. Realmente, o bater vai educar? Eu estou batendo o quê? Para descontar minha raiva, descontar que eu não consigo controlar aquela situação? Por exemplo, uma criança na fase da birra, né? Quando começa a chegar aos 2 anos, a criança tem os que chamam de terrible two, né? Aí vai até os 3 anos, porque a criança não tem maturidade cerebral e ela não sabe lidar com o sentimento. A criança não sabe o que é a raiva, o que é a fome, não sabe. Então, ela está nessa fase. O que a mãe faz? Você tem as formas de educar. Você tem a forma de controlar aquilo dali, entender que aquilo dali vai passar. Você tem que fazer ensinar sobre emoções, sobre o sentimento, que ela não pode agredir os outros. Aí você fala, a criança está lá tendo uma crise de raiva, batendo em todo mundo. Aí você vai lá, vai bater, o que tu está ensinando para ela? Como a gente falou do espelhamento. Que bater. A bater.
Que bater é normal. E ela vai continuar batendo, e você vai continuar batendo, a sua casa vai virar um caos. Então, a gente precisa medir muito essa questão da palmada, né? Como eu disse, não vou condenar a mãe que, se perdeu o mesmo controle, vai ter uma situação... Ok, é a questão dela agora. Em toda a situação. Vou bater. E vou dizer que é a vara da disciplina ou o pau da disciplina, né, Lídia? Aí, pois é. Felizmente, Lili, a gente... É que até não sei se tu já ouviu o Cláudio Duarte, você deve conhecer, né? Conhece? Ele até faz uma brincadeira a respeito disso. Ele fala assim, poxa, na minha época eu apanhei pra caramba e ninguém falou nada. Aí agora que eu quero bater nos meus filhos, eu não posso. Mas é mais ou menos isso, Mas né? é verdade. Mas é o que você falou, Lilian, essa questão, quando chega na violência, é porque já se perdeu o controle, né? Não tem mais controle de nada. Tem hora que dá vontade? Claro que dá, gente. Tem hora que você fica assim, vou falar assim, não, a Lilian tá sempre sorrindo assim, tem hora que eu fico, pelo amor de Deus, eu fico. Mas o que eu faço? Eu me retiro daquela situação, sabe? Ele tá tacando terror. Eu me retiro porque eu sei que aquilo dali tá me enfurecendo. Eu falo, a mamãe precisa respirar, a mamãe tá com raiva de tudo que você tá fazendo. Faço uma cara bem brava, saio. Depois que eu respiro, eu fico assim, gente, eu tô querendo fazer alguma coisa com ele. É porque ele, de fato, mesmo, o que está acontecendo com ele? E aí eu vejo, eu enxergo, eu falo, não, realmente. Quando eu chego, ele já tomou um susto, né? Porque eu falei que eu estava com raiva, que eu precisava respirar. Então, ele já automaticamente a criança já começa a se regular. E depois eu abaixo mesmo e falo, sabe? Isso não vai adiantar, eu não vou. E tem que ser firme. Porque do que adianta bater e depois você ceder? Porque se a criança tem uma guerra, é porque ela quer alguma coisa, você disse não. É mais importante você ser firme na educação do que você bater ou castigar, por exemplo. Verdade. Lília, você está falando dessa questão de ser firme. Aí, eu estou me lembrando aqui como que... Porque meu filho tem 12 anos, né? E, às vezes, você demonstrar uma firmeza no olhar, né? Você demonstra uma firmeza ali, o seu rosto, ele vê que você não gostou daquilo, né? E ele vai entender o que ele fez de errado. Aí, igual você falou essa questão, você bate para daqui a pouco dar o que ele quer. Como se bater não adianta, cara. Não vai adiantar, né? Por isso que eu estou aqui ouvindo você falar, eu estou me recordando diversos momentos, né? Tá passando aqui na minha mente. O meu filho, uma vez, ele estava jogando videogame, né? Isso tem muitos anos. Né? Ele era mais novinho. E no momento de raiva dele, ele acabou dando um soco na tela da televisão e quebrou a televisão. Aquilo me deixou... Nossa, aquilo me deixou tão furiosa. Tão furiosa. Aí eu falei, você vai ficar 3 meses sem jogar videogame. Vai ficar 3 meses sem televisão. Eu acho que foi muita coisa, né? Foi um exagero até da minha parte, né? Porque não tem como. A gente não tem como cumprir 3 meses de castigo. Né, Lília? Aí, às vezes, os pais até colocam um castigo assim excessivo, né? Tipo, um tempo que ele mesmo não é capaz de cumprir, o próprio pai ou a mãe. Castigos, né? Os castigos... Tem um livro que é muito legal, chamado Carinho e Firmeza na Educação dos Filhos. É da Alexander Pickler, esqueci o sobrenome dele. E ele fala dessa questão do castigo, né? Não é errado você castigar, mas desde o castigo seja justo. A gente precisa ser justo. É claro que você depois já pensou, poxa, 3 meses nem eu conseguiria. Mas, às vezes, né, é o tempo e é o que você vai... Eu nunca julgo assim uma mãe, porque é o que ela tinha ali naquele momento. Ela falou, e depois que você falou que era 3 meses, aí o mais importante se são 3 meses, são 3 meses. Não pode ser 60 dias, né? Aí que tá. Mas quando a criança é menor, ela não tem essa noção, né? Do tempo, assim, 2 meses. Mas depois que ela está crescendo, é importante que a gente se mantenha firme. Se você disse que é não, sempre tem que dizer não. Por quê? Isso daí que mostra a sua autoridade. Lilian, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Eu sei que assim, todo mundo que está ouvindo aí, que está vendo, claro que sabe, mas eu queria que você respondesse, né? Como profissional, como essa pessoa que trabalha com esse projeto aí há tantos anos,
né? E, assim, quando o pai ou a mãe, né, ele diz uma coisa para o filho, as pessoas em volta podem até não gostar, né, daquela situação, não, talvez não aceitar, mas aquilo tem que ser feito, né? Ou seja, ninguém pode tirar a autoridade daquela pessoa, certo? Autoridade bíblica, né? E no catolicismo a gente também tem o catecismo da Igreja Católica, a doutrina, que diz o quê? Que a autoridade é dos pais. Então, por exemplo, se você pode estar fazendo uma coisa que eu acho um absurdo, mas quem tem autoridade, quem tem que fazer as escolhas enquanto as crianças são pequenas, é você. Quem educa e quem tem a responsabilidade pela boa colheita e pela má colheita é você. O que eu posso fazer depois que isso passar, a situação que você já agiu, eu não posso interferir. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas eu sou o avô, eu sou a avó, eu sou a tia, eu sou a madrinha. Problema seu. Guarda a sua insignificância. A responsabilidade verdade. Guarda a sua insignificância. A responsabilidade é dos pais, mas a gente precisa, como pai e mãe, entender isso, né? Depois que passou lá, já tomou atitude, aí eu posso falar. Olha, Lídia, talvez se você agisse dessa forma aqui, eu acho que teria um melhor resultado. Isso daqui, ó, você está ferindo aqui a dignidade nisso, naquilo. Mas, assim, eu acho que você poderia. Ó, isso daqui é o meu conselho, mas você vai acatar se você quiser. Agora, na hora lá do negócio, é igual... Isso acontece muito, né, gente? Entre avós e mães e pais, né? A criança tá lá, a criança quer um negócio, quer comer chocolate. O pai e a mãe falaram assim, não pode comer chocolate. Aí o avô e a avó falaram, mas só um chocolatinho, não tem que falar nada. Porque quem dá a ordem é o pai e a mãe. Então, a gente, muitas vezes, né? A gente deixa as pessoas entrarem na nossa vida, assim. É claro que eles fazem parte, tem que fazer. Mas quem toma as decisões somos nós. São os pais, Lília, deixa eu fazer uma perguntinha. Você fala, né, na sua... até nos seus... você fala sobre os métodos voltados a uma mãe moderna. Lília, nós sabemos que hoje nós passamos por um momento no país, né, que nem toda mãe ela tem essa pode se dar o luxo de trabalhar, né, e às vezes não tem com quem deixar, né, enfim, muitas questões ainda que precisam ser resolvidas, né, no país, enquanto a isso, quanto à situação da mãe hoje, principalmente no mercado de trabalho. Como é que você vê isso, Lília? E o que é essa mãe moderna que você fala no seu curso? O que é essa mãe moderna? Explica aí a gente. É uma geração nova de mães, né, que eu falo. Isso. Perdão. Não, acaba sendo, porque eu tenho um pouco de cuidado com esse termo moderno, porque isso, termo moderna, né, as pessoas acham que é uma coisa muito revolucionária. Não é, a gente não é isso, é uma nova geração. Então, a gente tem dois extremos, né? Pessoas que falam da importância da quantidade do tempo e outras que falam da qualidade do tempo. Então, muitas mães que estão em casa, né, e que ficam lá com as crianças, se acham melhores e superiores porque elas têm a quantidade de tempo com as crianças. E as mães que trabalham fora falam, não adianta ter a quantidade, o mais importante é a qualidade. E que não estão erradas, tá? O que a gente precisa ter é saber do tempo que eu tenho, né? Se eu preciso trabalhar fora, porque essa é uma realidade, tem mulheres que têm que mesmo não têm o que fazer. Então, o que ela precisa saber é, quando eu chego em casa, isso eu ensino às mães, né? Eu chego em casa, o que eu priorizo? Qual é a ordem das coisas? A ordem para a nossa vida, né? Andar em harmonia é, primeiro lugar, tem que estar Deus. Em segundo lugar, o cônjuge. Em terceiro lugar, os filhos. Em quarto lugar, as coisas. O que acontece? Tanto com a mãe que fica em casa,
quanto que a mãe que trabalha fora. Não todas, né? Não posso falar que acontece com todas, mas com grande parte. Desordena isso. Então, muitas colocam as coisas em primeiro lugar. Eu chego em casa, eu quero ver a comida de amanhã, não sei o que, quero ver tudo, né? Eu quero cuidar, ver lá minhas redes sociais, quero fazer tudo. E aí eu vou deixando o tempo que eu tenho para ficar com a criança para trás. Então, você não tem nem qualidade e nem quantidade. Se você, não, mas eu dou banho, eu fico lá, vou botar para dormir. Tá errado, porque daquele tempo que você só tinha 1 hora. Você só se dedicou 15 minutos para essa criança, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio nessas coisas. O que essa nova geração de mães faz? A nova geração de mães que eu ajudo a formar são mães que, de fato, são competentes. O que é uma mãe competente? É uma mãe que ela conhece aquela criança, né? O que é conhecer? Para conhecer, eu preciso conviver com meu filho. E muitas mães hoje terceirizam. E não estou falando de terceirizar, que é sair para ir trabalhar e deixar numa escola com alguém, porque isso pode acontecer. Estou falando de terceirizar, de você pegar, de deixar essa responsabilidade de educar para o outro. Porque uma coisa é você deixar porque você precisa, outra coisa é quando você está junto, você está ali educando o tempo inteiro. E educar é dizer não, o educar é amar, né? O educar é cuidar, o educar é zelar. Então, eu ajudo essas mães a entenderem isso, como é que essa criança, a se entenderem, a terem as técnicas, as habilidades para resolver as situações e aí sim tomar essas atitudes. Porque hoje a gente tem as mães que agem por instinto e as mães que simplesmente são o que eu falo de cumpridoras de tarefa. As cumpridoras de tarefa falam: o que eu preciso? Dar banho, fazer comida, não sei o que, boto lá na televisão. Tá ótimo. E não me enche o saco não, que eu vou ficar aqui no meu celular. Isso é só cumprir tarefa. Você tá ticando etapas. Porque alguém te disse que é legal ter um filho. É importante a gente ter um filho, né? E o que eu transformo essas mães, e que já tenho um número significativo de mães que passaram pela minha mentoria e pelos meus cursos, é de mães renovadoras de voto. Quando a gente casa, né, a gente não faz o voto do casamento. Prometo te ser fiel, a amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. Assim deve ser a mãe. Então ela deve renovar os votos da maternidade todos os dias, mesmo com a cruz sendo muito pesada, mesmo com os problemas, porque a gente só ama de verdade quando a gente convive e quando a gente conhece os defeitos. Amar o perfeito é muito fácil, dizer eu te amo. Agora, conviver ali com aquelas coisas ruins, né? Com acordar à noite quando essa criança precisa da gente, isso daí é só quando a gente renova os votos, né? Mesmo nessa dor, a gente enxerga a alegria que eu estou educando um ser humano que vai, de fato, fazer a diferença no mundo e que a intenção é que esse ser humano volte para o lugar que ele veio. Porque todos nós viemos de Deus e a gente tem que voltar para Deus. Não é mesmo? Legal. Ei, Lid, tem chat aí? Lê aí o chat pra gente, tem um monte de gente comentando aí. Ótimo, Lilian. Nossa, eu ficaria ouvindo você falar aqui a noite toda. Aí eu falaria se eu tenho um problema, que eu falo pra caramba, gente. Olha. Cara, mas é ótimo quando alguém vem e fala demais. Nossa, o filho agradece. É ótimo. Poxa, nossa. E quando é coisa bom. boa, aí melhor ainda. Legal. Ô, Lilian, eu vou ler aqui o que o pessoal tá falando aqui no chat, tá? A Selma, né? A Selma falou assim: muito fã da Lilian e de vocês. A educação é vida. A Selma continua falando, né? Aí ela continua. Ei, nego, olha só, mas lá em cima tem muito comentário. Lá em Tem cima. mais? Peraí, deixa eu ver aqui, que eu tô aqui embaixo. Tem. Ah, sim, tá. Tô achando aqui, achei aqui. A Viviane falou assim, ó. O poder está em casa para cuidar dos nossos filhos. Faz a diferença realmente. A Ercília escreveu: que bom que você conseguiu entender a ausência da sua mãe. Ela escreveu.
E a Cília continua dizendo aqui, ó, mas às vezes ensinamos, mas o filho cresce e não quer fazer nada. A gente falou isso, né? E aí não é responsabilidade da mãe também. Ensinou, você fez o seu papel, cumpriu. Já é maior de idade, né, Lília? Tem a responsabilidade dele. Pois é. Deixa eu ver aqui. A Selma, né? A Selma que eu li Sou aqui. Muito fã da Lília. Aí ela também aqui falou aqui, concordo, o teórico positivista esteve fora da curva em muitos momentos. A Ercília falou de novo aqui, ó. A Ercília é a polêmica, tá? Polêmica é Ercília. Ela falou assim: gente, não sei não. Estou vendo tanto adolescente depressivo, com uma falta de respeito tão grande. Meninas que não faz nada, não ajudam em casa, filho mandando o pai calar a boca. Aí, a Lília podia comentar esse comentário da Ercília. O que você acha, Lília, desse comentário aí? Eu achei, Ercília, concordo com tudo. E eu vou falar uma coisa para você. Não tem nenhuma pesquisa sobre isso, né? Mas eu vejo que anda muito junto os adolescentes de hoje de quando a disciplina positiva começou a ser empregada no mundo, né? Porque ela começou lá atrás, mas de fato mesmo ela veio com mais força depois dos anos 80. Então, aí vem, né? Nada começa assim. Começou. Mas aí a geração começou em 80, bem devagarzinho, né? Vai em 90. Em 2000 tem um ápice. Olha os adolescentes de 2000. Né? Olha agora. Será que isso não tem ligação? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com métodos da moda. Porque educação, gente, educação é educação desde que mundo é mundo. Isso sempre existiu. Mas as pessoas pegam algumas partes, colocam política no meio da educação, né? Colocam lá as coisas destruidoras, e aí vem vindo. E aí por quê? Porque qual é a intenção disso tudo? No final, destruir a família, deixar o pai sem autoridade, deixar a mãe sem autoridade. Porque essa é a intenção. Se os filhos ficam soltos, eles podem dominar a cabeça dos nossos filhos, porque você não tem mais autoridade sobre eles. Essa doutrina, o que é? É uma expressão pedagógica? É positivismo? Eu tô vendo que a Selma parece também é pedagoga e falou sobre isso. É uma doutrinação, vamos dizer assim, marxista, né? Que já está nas escolas, assim, nada começa... Nada começa agora, né? Isso lá atrás, gente, entre século XIX e XX, o próprio construtivismo, né? As escolas construtivistas já vem ajudando a formar... Porque como é que a gente... Isso é uma coisa que não tem lógica. Como é que a gente forma cidadãos críticos se a gente não ensina antes as regras? Você não pode trabalhar o crítico sem antes você dar a base, porque a pessoa é crítico no superficial. Se você não ensina o profundo, como é que a pessoa vai criticar uma coisa que ela nem conhece direito? Aí hoje a gente não fala que hoje tudo as pessoas falam. Vai numa roda, as pessoas falam, fulano tem que ter espaço de fala. Espaço de fala, meu irmão, não sabe nem falar, não sabe nem argumentar, nunca nem estudou. Ai, gente, tu falou uma coisa interessante. O que mais a gente vê quando a gente entra no YouTube são adolescentes querendo ensinar alguma coisa, criança, sabe? Ensinando economia, ensinando, sei lá. Mas o interessante é que pessoas raiva, assim, cara. igual a Lília, né? Que estão entrando cada vez mais dentro da tecnologia, né, Lília? Para poder debater mesmo, né? Informar, né? Porque, infelizmente, a gente tem muita falta, né, Lília, de ouvir profissionais, de ouvir pessoas, assim, realmente experientes, né, no assunto, né? E, assim, é muito bom ver vocês, pessoas, assim, igual a você, sabe, falando, debatendo, passando mensagens, informações, que, assim, a garotada, igual você ensina tanta mãe, mãe nova, né, mãe de primeira viagem, e... Tu tá fazendo um grande trabalho aí no Instagram, na internet, e eu agradeço muito, né, esse trabalho que você faz, porque assim, é recompensador, né? Eu que agradeço a
vocês. Ei, nega, fala aí, ó. Tem mais coisa aí no chat? Tem, olha só, a Ercília disse assim, ó. Tem que ensinar. Se precisar dar uma se precisar dar uma varada santa, dá sim. E se fazer respeitar como pai e mãe. Eu, como avó, saio de perto para não ver. A avó, né? A avó é assim, Lília. A avó também não quer, né, saber de educar, né? Só quer. A gente também tem que mudar um pouco essa cultura. Sabe que eu tenho aluna que é avó e que ela me procurou porque a neta e a filha foram morar na casa dela. Ela falou assim, eu não consegui educar a minha filha. Eu sempre trabalhei a minha vida toda, eu nem sei como é que faz, porque no final de semana eu tinha babá, dia de semana eu tinha babá, eu não sei. Então eu preciso, e minha filha, ela virou a cabeça, então eu preciso saber ajudar a minha filha a educar a minha neta. Olha que mulher, sabe, assim, falei, uau, e como eu aprendo, né? Como eu aprendo, Caramba! Lília, a Ercília falou assim, ó. Cadê? Não sei se fui boa mãe, mas como avó, eu deixo a desejar. Não quero que meus netos sofram nada. Aí, Lília, mole. Ô, Lília, se não olha aí, Lília. sofrerem agora, quando ficarem adultos, eles não ouvirem não e não sofrerem Fala agora, mesmo, Lília. Crianças, quando forem adultos, Deixa vão Deus te ser usar. pessoas insuportáveis. Vão ser pessoas. A gente fica falando aí, mas aí a gente também quer debater assim, né? O garotinho estuprou a menininha, mas sabe por quê? Porque faltou não lá na casa dele muitas vezes. Isso porque aí. A criancinha falou assim, eu quero uma bola azul. Aí a mãe lá foi lá, o pai, a avó comprou. Mas eu não quero mais azul, eu quero a vermelha. Vai lá, relacionamento abusivo, tudo isso, tem muitas coisas ligadas. Então a gente fala que não quer que sofra, você vai escolher em que momento que vai sofrer. Ou você escolhe agora, para você educar e ver que a vida tem limites, que a gente precisa construir fontes sólidas para essa criança, ou quando chegar lá na vida adulta, ela vai sofrer, porque vai viver também pelo prazer. Quando a gente fala da pessoa feliz, a pessoa que é feliz é que sabe fazer as escolhas certas pelo bem geral. Isso é uma pessoa feliz. Mesmo que aquilo dali, mesmo que aquele felicidade geral seja eu dividir o meu chocolate, entende? Sim. Uma coisa bem simples assim. Uhum. Agora, quando a gente não educa assim, a gente educa só por prazer, tem, a pessoa só vai querer mais prazer e mais prazer. É isso que a gente quer? E aí quando não tem prazer, fica irritado, fica lá jogando a culpa no mundo, culpa nos outros. Educa agora. E aí mais tarde, deixa que você vai colher os frutos, ou quando eles crescerem também, como a gente disse, né? Se fizerem besteira, eles vão colher os frutos ruins. Mas na sua árvore só vai dar frutos doces. Tem que pensar Ouviram, muito. Né, gente? Ouviram aí, né, povo? Tem que sofrer para depois não sofrer. É mais não ou sofrer, menos. É mais ou menos isso. Não é sofrer. Não, gente, eu só dei uma. Eu tô dizendo que tem que falar não, como a Lilian falou. Tem que se corrigir. A vida só é não, cara. Você vai ouvir mais não do que sim. Pois e para que esse negócio que fala assim, não outras formas de dizer não para criança. Não fala não pode. Vai ficar o dia inteiro com uma criança, tu não vai falar não. Pois Se você ficar pensando em outras formas de falar não, meu amor, você enlouquece, porque você não vai ter criatividade para isso, com um monte de coisa para fazer. Mas tira a mão daí. Não, o não traumatiza não, tá? As pessoas que usam isso daí esquecem de falar o complemento que Freud disse, que as pessoas falam, Freud disse que o não traumatiza, só que eles esqueceram de a outra parte da frase, que o Freud falava assim, o não traumatiza se não tiver explicação. Olha, então aí, viu? A pessoa entendeu. Vai se machucar. Poxa, passou rapidinho, cara. Passou voando. Não, eu tô até preocupado com a Lilian, que ela tem que ver o... A Selma falou... Não, ela vai dar aula também, ainda. Ela tem aula ainda para dar daqui a pouco. Eu só vou ler aqui rapidinho. A Selma falou assim, ó, eu escutaria a Lília por horas.
Aí Ercília também escreveu: por que que eles, no caso os profissionais, não fazem como a nossa pedagoga Lilian? Vem e fala, instrui, ensina, dá um aconselhamento. Tá faltando. Quando quiser, ó, só me segue no Instagram, me chama lá no direct que eu respondo e ajudo vocês. A minha missão de vida é essa. Se eu não ajudar uma mãe, uma avó pela educação dessas crianças, se eu não ajudar, pode me botar... Eu sou uma pessoa morta, entendeu? Minha missão é essa. E é para isso que eu tô aqui. Nós estamos juntos, ô Lilian, né? Nessa aí também, é o mesmo propósito da gente. Lilian, eu vou comer... tô te seguindo lá, hein, Lilian? Pode me seguir, pode me mandar mensagem. Tô te seguindo, hein? Tá? E é isso. Tá bom, então, né? Já são 8h24. Já são 8h24. Daqui a pouco a Lilian tem que ir. Lilian, jantar, colocar o Antônio para dormir e a aula. Pois é. Lilian, dá o seu último recadinho aí, qual é o conselho que você dá para todas as mães aí, pra gente dar aquele corte bonito? O que você tem a dizer? Quando eu fazia a faculdade, eu ouvi uma frase assim de Celso Antunes que dizia o seguinte: eu sou apenas um professor, formo médicos, advogados e tudo mais que existe. Sou um fazedor de amanhãs. E eu falo que Celso Antunes estava errado. Meu filho está fazendo uma birra agora, não sei se vocês estão ouvindo. Não. Acontece real na minha casa. Acontece, isso aí. Eu digo o seguinte, que Celso Antunes estava errado, porque quem faz o futuro são as mães. Então a frase deveria ser: sou apenas uma mãe, formo médicos, advogados e tudo mais o que existe. Eu que sou uma fazedora de amanhãs, porque a escola técnica, as universidades só vão preparar tecnicamente os nossos filhos. Quem vai dar a base sólida e os valores dessas pessoas que vão transformar a humanidade somos nós. Simples mães e simples pais. E é isso. Uau! Sabe qual é o mais triste, assim, cara, da mãe de ser mãe, pelo menos pra mim? É que vocês um dia vão embora, né? Hoje eu tava olhando a minha mãe, assim, gente, como é que... Né? A gente olha, poxa, a gente não tá... ninguém tá preparado pra isso, né? Então esse é... Mas enfim, é a vida, né, Lili? É a vida, e que a gente esteja preparado para estar hoje aqui e amanhã morrer. Se eu fosse morrer amanhã, o que eu deixei aqui hoje, né? O que eu deixei de legado? A gente tem que pensar muito nisso. Fazer esse trabalho do o exercício da morte, né? Se eu tivesse morto, estou lá no meu caixão, o que eu deixei para a humanidade? Passar aqui fica aí para nossa reflexão, né? Esse pensamento. Nega, se despede aí da gente pra gente liberar a Lilian. Gente, muito obrigada. Se despede da galera, aliás, perdão. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite maravilhosa.